Bom, abençoado, aqui a gente vai resolver essa questão do Enem de 2015 e ela envolve dois sólidos geométricos, que são cone e cilindro. Então, tu precisaria saber um pouco sobre esses dois. E ela inicia dizendo o seguinte: ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra é retirada e amontoada em um formato de cone circular reto. O raio da base desse cone é o triplo do raio do poço e a altura do cone é de 2,4 metros. E além disso, a gente sabe que o volume do cone de terra é 20% maior do que o volume do poço do cilindro, porque no momento que a gente retira, a terra fica mais fofa. Isso que no cilindro ela está bem compactada. E eu quero saber qual que é a profundidade do poço. Eu fiz a representação tanto do poço quanto do monte de terra, representados à esquerda e à direita, respectivamente. E aqui a gente vai anotar algumas informações sobre as medidas. Está dizendo que o raio do monte de terra é 3 vezes o raio do poço, que é o raio do cilindro. Então, se eu indicar aqui por R, esse aqui vai ter raio 3R. Nós sabemos a altura do monte de terra, que é 2,4, e nós queremos encontrar a altura do poço que eu indiquei por H. Só com essas informações não seria possível de chegar no resultado, mas nós temos uma relação entre o volume dos dois. Nós sabemos que o volume do cone ele é 20% a mais do que o volume do cilindro. Então eu posso dizer que esse volume vai ser 120%, ou 120 por 100, do volume do cilindro. E aqui nós temos uma relação que vai permitir que a gente encontre o valor da altura. Então eu já vou escrever aqui, botar aqui ao lado para ter um pouquinho mais de espaço, como eu calcularia o volume do cone. Lembrando que é produto da área da base pela altura e divide por 3. Vai ser π vezes o raio, aqui o raio é 3R, por isso que eu vou colocar em parênteses. Sempre coloca em parênteses quando tem duas coisas juntas, abençoado para não esquecer de elevar ao quadrado todos os termos. E aqui eu vou multiplicar pela altura, que é 2,4, e dividir por 3. No lado direito, nós temos 120 por 6, que dá 1,2, que representa os 20% a mais do volume do cilindro. E aí o volume do cilindro eu calculo como π vezes o raio, que ali é R, vezes a altura que nós queremos descobrir. Nós temos duas variáveis aqui, só que quando eu elevar ao quadrado, vai ficar R ao quadrado dos dois lados e eu posso simplificar. Então eu não preciso saber qual é o tamanho do raio. Mas vamos verificar o seguinte, é possível de simplificar já o π com o π. E aqui nós temos 9R ao quadrado vezes 2,4 divide por 3 igual a 1,2 R ao quadrado vezes H. Como eu comentei, nós podemos simplificar o R ao quadrado e o R ao quadrado. Esse 1,2 e o 2,4 também são possíveis de simplificar. Eu divido por 1,2 dos dois lados, aqui dá 2. E além disso, eu posso simplificar o 3 com esse 9, que dá 3. Então aqui no lado direito, no lado esquerdo, nós temos 6 e no lado direito sobrou só o H. Pronto, resolvemos a questão. H tem que ser 6, a gente fecha com a alternativa B.